Olá! Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Dessa vez, vamos explorar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Isso mesmo. E para guiar nossa análise, usaremos a tradução de Guion Ribeiro, um tradutor, aliás, reconhecido por sua precisão e rigor. Sem dúvida. Elogiado até pelo Rui Barbosa, figura ilustre do nosso país. Exatamente. A ideia é que a gente possa, juntos, desvendar os princípios do Espiritismo. E mais do que isso, conectar esses ensinamentos com a vida, com o dia a dia de cada um que nos acompanha. É porque a obra de Kardec ela nos leva a uma profunda reflexão, sobre a nossa existência, o nosso papel no universo. E o legal é que não são só teorias, sabe? É uma filosofia prática que pode nos ajudar a ter uma vida mais plena, mais significativa. É verdade. Um dos pontos que sempre me fascina em Kardec é como ele aborda a relação entre ciência e religião. Uma relação, muitas vezes, vista como um paradoxo. Como o Evangelho concilia esses dois campos aparentemente tão distintos. Olha, Kardec argumenta que o Espiritismo funciona como uma ponte entre esses dois mundos, revelando as leis naturais que regem o mundo espiritual e, claro, a interação dele com o mundo material. Isso seria como desvendar os mistérios do mundo espiritual. Exatamente. E ao fazer isso, ele nos dá a chave para entender muitos ensinamentos de Cristo que até então permaneciam obscuros, difíceis de compreender. É como se ele trouxesse uma nova perspectiva sobre os ensinamentos cristãos. Sim, uma nova lente para a gente reexaminar as escrituras, sabe? Yeah. E encontrar novos significados. Interessante. E Kardec, ele defende a autoridade do Espiritismo com base em que? Ele argumenta que a autoridade vem da voz universal dos espíritos, que se comunicam, veja só, em todo mundo, transmitindo uma mensagem unificada, sabe? De amor, esperança e progresso. É como se fosse um coro universal. Isso, um coro. Falando a mesma língua. Exatamente. Independente de cultura, de crença. E que impacto essa reconciliação entre ciência e religião que Kardec propõe pode ter na vida das pessoas? Olha, quando você aprofunda o conhecimento sobre a vida espiritual e como ela influencia o mundo material, você abre caminho para uma nova era nas relações sociais, conduzindo a um maior entendimento, mais tolerância entre as pessoas. Entendi. E para quem está nos acompanhando aqui nesse mergulho, qual seria o impacto prático na vida? Uma nova compreensão sobre a vida, a morte e a continuidade da alma. Faz sentido. E por falar em vida após a morte, Kardec usa uma frase de Jesus, Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele usa essa frase para explicar a natureza do além. Como a gente pode interpretar essa passagem à luz do Espiritismo? As moradas, para Kardec, representam diferentes mundos no plano espiritual, cada um com seu nível, de adiantamento moral. Seriam como níveis de evolução. Isso. E não são lugares físicos como a gente conhece. São estados de ser que refletem a evolução da alma. Isso quer dizer que a vida após a morte não é um lugar único. É, na verdade, um contínuo de diferentes níveis. Exatamente. Kardec classifica esses mundos em 4 categorias. Qual seria? Mundos de expiação, de provas, de regeneração e de felicidade. Nossa. E como a Terra se encaixa nisso tudo? Em qual categoria? Segundo Kardec, a Terra é um mundo de expiação e provas. Faz sentido. A gente reencarna aqui para se aperfeiçoar moralmente, Enfrentando desafios, aprendendo com os erros. É um processo de aprendizado e crescimento constante. É como se cada experiência, por mais difícil que seja, contribuísse para a nossa evolução. Exatamente, sem exceção. Interessante. E essa visão da Terra como um mundo de expiação e provas, ela nos leva a questionar o propósito do sofrimento. Sim. Como Kardec aborda essa questão? Isso é. Afinal, por que a gente sofre? Para Kardec, o sofrimento tem um propósito. Ele serve para a nossa evolução espiritual. Independente da causa, Exatamente. Seja consequência de ações do presente ou de vidas passadas. Ele nos convida a aceitar o sofrimento. Para aceitar. Isso. Com resignação, entendendo ele como uma etapa necessária para a purificação da alma, para o nosso progresso moral. Mas essa resignação, ela não pode ser confundida com passividade, De forma alguma. Não significa se conformar com a dor. Entendi. Buscar o candidato em cada experiência. É como se a gente tivesse que extrair algo positivo de cada situação, por mais difícil que ela seja. Exatamente. É aprender e evoluir com cada desafio. E essa perspectiva nos leva a outro ponto fundamental do Espiritismo, A reencarnação. Kardec usa uma frase de Jesus: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, para fundamentar essa visão. Como podemos interpretar essa frase à luz da doutrina espírita? Para Kardec, a reencarnação é um ciclo de aprendizado e aperfeiçoamento espiritual. É uma jornada que se repete, sabe? Até a alma atingir um nível elevado de pureza. De sabedoria. Isso, sabedoria, pureza.
Aí sim ela se liberta do ciclo de nascimentos e mortes, alcançando a plenitude espiritual. A reencarnação seria uma oportunidade de aprendizado constante. Sim, constante. Cada vida é uma nova chance, né? De corrigir os erros do passado, desenvolver virtudes, progredir moralmente. E como ficam as relações interpessoais nesse processo de reencarnação? Olha, a reencarnação também nos permite ressignificar as relações, né? A gente reencontra espíritos que já conhecemos em outras vidas. É como se a gente retomasse laços que já existiam, né? Isso. Reatando laços afetivos, aprendendo uns com os outros. E qual o papel da família nesse processo todo de reencarnação? A família, para Kardec, é fortalecida pela reencarnação. Ela dá a oportunidade dos espíritos se reencontrarem, reatar laços afetivos que foram construídos em vidas passadas. Então a família seria um núcleo de aprendizado? Isso, de aprendizado, desenvolvimento, os espíritos se apoiam mutuamente nessa jornada evolutiva. Que bonito, a rede de apoio que transcende o tempo e o espaço. E como a gente pode aplicar essa ideia da reencarnação e dos laços familiares que se estendem por várias vidas, a nossa vida prática? A gente passa a olhar para os relacionamentos com mais compaixão, mais tolerância. Entendi. As dificuldades, os conflitos podem ser reflexos de laços kármicos do passado, né? É como se a gente carregasse as marcas do passado. Isso. E aí, essa nova perspectiva nos incentiva a buscar, a reconciliação, a harmonia nos relacionamentos. A gente reconhece que está junto numa jornada muito maior. A gente começa a enxergar os relacionamentos de uma forma mais profunda. Sem dúvida. Com mais significado. E perdão, né? Ele é central no Espiritismo. Kardec destaca que Jesus sempre enfatizou a importância do perdão. Mas como perdoar de verdade, principalmente quando a ofensa parece imperdoável? Perdoar no sentido mais profundo é se libertar do ressentimento, é entender que o ofensor, assim como nós, está em processo de evolução e que os erros dele são oportunidade de aprendizado para ele também. É como se a gente libertasse a si mesmo, né? Isso, libertar-se a si mesmo. Kardec lembra que perdoar não significa esquecer, nem minimizar a ofensa. É se libertar da raiva, do desejo de vingança, abrir espaço para a compaixão, para o amor. Perdoar seria, então, um ato de libertação pessoal, um passo importante para a nossa própria evolução. Com certeza. Guardar mágoas, ressentimentos, isso nos prende ao passado. Impede nosso progresso e gera aquele ciclo de negatividade, sabe? Sim, sim. Que afeta a gente e as pessoas ao nosso redor. O perdão liberta a gente desse ciclo e aí a gente segue em frente com mais leveza. É como se a gente se livrasse de um peso, né? Exatamente. E Kardec, como ele relaciona o perdão com a necessidade de purificação dos pensamentos. Qual a importância dos nossos pensamentos nesse processo de evolução espiritual? Kardec nos lembra que a verdadeira pureza está nos pensamentos também, não só nas ações. Ele interpreta a palavra adultério, que Jesus usou, como uma metáfora para qualquer pensamento impuro, que nos afasta da nossa essência divina. Seria então uma questão de alinhar nossos pensamentos com a prática do bem, cultivar pensamentos de amor, de compaixão, de perdão. Sim, porque a energia que a gente emana dos nossos pensamentos, ela impacta a nossa realidade. E a nossa relação com o mundo espiritual. Exatamente. A mente é um campo fértil e cabe a nós escolher as sementes que a gente planta, né? Plantar boa semente para colher bons frutos. Exatamente. Se a gente cultivar pensamentos negativos, a gente colhe sofrimento, desarmonia. Mas se a gente nutrir pensamentos positivos, a gente colhe paz, amor, felicidade. Faz sentido. Mas e como a gente faz para identificar os verdadeiros ensinamentos, os caminhos que levam à elevação espiritual? Afinal, existem tantas interpretações, tantas distorções, como a gente separa o joio do trigo? Essa é uma questão fundamental. Em meio a tantas correntes, né, tantas mensagens, é essencial ter discernimento. Kardec nos alerta para a existência de falsos profetas, tanto no mundo material quanto no espiritual. E eles podem enganar até os mais devotos. Falsos profetas. Mas como a gente pode identificá-los? Kardec nos orienta a ter cuidado com aqueles que pregam o ódio, a intolerância, a busca por poder pessoal. Mensagens que nos incitam ao medo, à divisão, que prometem soluções fáceis, milagrosas. Os verdadeiros profetas, eles promovem a união, o amor, o progresso espiritual. As mensagens deles inspiram paz, compaixão, caridade. E a busca pela verdade. Mas e como ter certeza de que a gente está se conectando com espíritos realmente elevados? Como evitar as armadilhas? A chave está no discernimento. A gente precisa analisar as mensagens que recebe,
avaliar se elas realmente se alinham com os princípios de amor e caridade. É importante buscar a orientação de mentores espirituais confiáveis. Pessoas que já trilharam o caminho, né? Isso, com sabedoria e integridade, que podem nos ajudar nesse processo de discernimento. É como ter um guia experiente para nos ajudar a navegar nesse universo, né? Exatamente. E já que falamos em universo, vamos voltar para a Terra, para as relações humanas. O que Kardec nos ensina sobre o casamento e os laços familiares, à luz do Espiritismo? Olha, para Kardec, o verdadeiro casamento é baseado no amor. Ele vai além daquela visão tradicional de casamento, né, como uma instituição social. Ele afirma que os laços familiares se fortalecem a cada reencarnação. É como se o amor transcendesse os contratos, as convenções. Isso. Ele aprofunda a conexão entre os espíritos. E como lidar com as diferenças, os conflitos? Afinal, todo relacionamento tem seus desafios, né? Principalmente quando a gente considera que esses laços podem se estender por várias vidas. Kardec nos convida a cultivar a tolerância, o respeito, a compreensão nos relacionamentos. A gente reconhece que cada um está num estágio diferente de evolução, né? As diferenças de opinião, de crenças, de valores são oportunidades de aprendizado. Buscar o diálogo, a empatia, transformar os conflitos em oportunidades de crescimento. É como se a gente estivesse aprendendo a conviver, né? Sim. A respeitar as diferenças, a crescer junto. Exatamente. E a reencarnação nos ajuda a ter essa paciência, essa tolerância. E como equilibrar a necessidade de trabalhar, de lidar com os bens materiais, com a busca pela evolução espiritual. Como conciliar esses dois mundos. Kardec afirma que o trabalho é fundamental para o nosso desenvolvimento intelectual e espiritual. Ele nos permite contribuir para a sociedade, né? Desenvolver nossas capacidades. Mas ele alerta. Cuidado com o apego excessivo aos bens materiais. É como se a gente tivesse que encontrar um equilíbrio, né? Isso, um equilíbrio. Entre o ter e o ser. Exatamente. E como o Espiritismo nos ajuda a encontrar esse equilíbrio. Ele nos convida a enxergar a riqueza como um instrumento. Um instrumento para quê? Para o bem comum. Para promover o progresso da humanidade, aliviar o sofrimento. A gente deve buscar a prosperidade material, sim. Mas com honestidade, com ética, sem se apegar a ela. A verdadeira riqueza, ela reside nas virtudes que a gente cultiva, no amor que a gente compartilha, no bem que a gente faz ao próximo. É como se a gente tivesse que desapegar daquilo que é material, né? Isso. E se conectar com o que realmente importa. O amor, a compaixão, a generosidade. Exatamente. Aí sim a gente encontra a verdadeira riqueza. E para a gente finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, vamos explorar o poder da prece. Qual o papel dela na nossa jornada evolutiva? Olha, para Kardec, a prece é uma forma poderosa de comunicação com o mundo espiritual. Ela transcende as limitações físicas. Através da prece sincera, a gente se conecta com Deus, com os espíritos de luz, com nossos entes queridos que já partiram. Uau! É como se a gente abrisse um canal de comunicação, né? Que nos conecta com o infinito. Exatamente. E através desse canal a gente recebe auxílio, conforto, inspiração. Que incrível! Mas como garantir que as nossas preces sejam ouvidas, atendidas? Qual o segredo para uma prece eficaz? O segredo está na sinceridade, na intenção e na caridade. Não adianta só repetir palavras vazias, né? Não adianta. Tem que abrir o coração com humildade, com fé, com amor. A prece verdadeira, ela não se limita a pedidos egoístas. Ela se estende a todos os seres que sofrem, emanando vibrações de paz, de cura, de esperança para o mundo. É como se a prece fosse um ato de amor universal, né? Isso. Um ato de amor que conecta a gente com o todo. E com essa linda mensagem, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho. Na próxima, vamos continuar explorando o Evangelho segundo o Espiritismo, aprofundando a nossa compreensão sobre a vida, a morte e a espiritualidade. Espero você lá. A prece, ela não só conecta a gente com o plano espiritual, como também nos ajuda a lidar com os desafios da vida material, né? É verdade, a gente estava falando da prece, né? Mas e como o Espiritismo nos orienta em relação às adversidades, tipo a pobreza e a riqueza? Kardec tem uma visão bem equilibrada sobre esses dois extremos, né, da experiência humana. E como a gente pode interpretar essa perspectiva? Ele diz que tanto a riqueza quanto a pobreza são provas que Deus concede a cada um de nós. Aqui como testes. Isso, testes. Testes para a nossa fé, para a nossa perseverança, para a nossa capacidade de amar. E o que realmente importa é a forma como a gente lida com essas provas. Então, tanto a abundância quanto a escassez podem ser oportunidades de aprendizado, de crescimento, sem dúvida. A pobreza, quando enfrentada com dignidade e com esperança, ela pode fortalecer a fé, a solidariedade, a resiliência. E a riqueza, quando usada com sabedoria, com generosidade, pode ser um instrumento poderoso para o bem. Mas lidar com a pobreza sem sucumbir ao desânimo, à desesperança, isso pode ser um desafio enorme, né? É verdade.
Mas Kardec nos convida a cultivar a paciência, a resignação e a confiança em Deus. Ele lembra que a pobreza material não impede a evolução espiritual. Que as verdadeiras riquezas são as virtudes do coração. A honestidade, a compaixão, a generosidade. É como se a riqueza material não definisse a riqueza da alma, né? Exatamente. E por outro lado, como lidar com a riqueza sem se deixar corromper pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo que muitas vezes acompanham a abundância material. Essa é uma questão, né? Kardec nos ensina que a riqueza deve ser usada para o bem comum, para promover o progresso, para aliviar o sofrimento dos mais necessitados. É como se a riqueza fosse um meio e não um fim em si mesma. Perfeito. É um meio. E a gente deve encarar como uma responsabilidade, como um instrumento que Deus nos confia para fazer a diferença no mundo. E como usar essa riqueza de forma virtuosa? Quais as chaves para isso? O desapego, a generosidade, o altruísmo. Quando a gente vê a riqueza como meio para o bem, ela perde o poder de corromper. A generosidade praticada com sinceridade purifica o coração. A gente se liberta do apego, né? E se conecta com o que realmente importa. Exatamente. E falando em desapego, como o Espiritismo nos ajuda a compreender a morte? Afinal, é algo inevitável para todos nós, né? É verdade. E a perda de entes queridos pode ser muito dolorosa, como o Espiritismo nos conforta nesse momento. Kardec nos revela que a morte não é o fim, mas uma transição para o mundo espiritual. É só uma etapa natural do ciclo da vida. O término de uma experiência física e o início de uma nova fase no plano espiritual. É como se a gente mudasse de roupa, né? Mas a essência continua a mesma. Isso mesmo. E essa visão da morte como transição, com certeza, traz conforto para quem está sofrendo com a perda de alguém querido. E como a gente pode se conectar com nossos entes queridos que já partiram, sabendo que eles continuam existindo em outro plano? A prece é uma das formas mais poderosas de conexão. A gente envia vibrações de amor, de paz, de luz, ajudando eles na jornada no além. É como se a gente mantivesse esse laço, né? Mesmo que em planos diferentes. Exatamente. E como a gente pode se preparar para a nossa própria morte, para que essa transição seja mais serena. Afinal, a morte é uma certeza para todos, né? Kardec nos convida a viver cada dia com intensidade, buscar o bem, o perdão, a caridade, o amor ao próximo. Ele ensina que a melhor forma de se preparar para a morte é viver uma vida plena de significado, semear amor e colher paz interior. É como se a gente plantasse durante a vida aquilo que a gente vai colher depois da morte. Isso mesmo. As virtudes, o amor que a gente doa, o bem que a gente pratica, isso a gente leva para sempre. E como lidar com o medo da morte? Algo tão natural para muitos. O Espiritismo nos ajuda a enfrentar esse medo. O medo da morte se dissipa quando a gente entende a sua verdadeira natureza. Quando a gente compreende que a morte não é o fim, mas uma passagem, o medo se transforma em esperança, serenidade. É a compreensão que liberta, né? Isso. E aí a gente abraça a vida com mais coragem, com mais confiança. Mas e as tentações, os desafios que surgem no caminho? Aquilo que nos afasta da prática do bem? Como a gente se blinda contra isso? A vigilância constante é fundamental. Fortalecer a fé, a conexão com Deus, com os bons espíritos, para ter força para resistir às influências negativas. É como se a fé fosse um escudo, né? Um escudo que nos protege. Mas e como a gente identifica as influências espirituais que atuam em nossas vidas, tanto as positivas quanto as negativas? Kardec nos ensina a analisar nossos pensamentos, sentimentos, intuições, buscar discernir a origem deles, se vem da nossa própria consciência ou se são inspirados por entidades espirituais. Ele alerta para a gente buscar a orientação de espíritos elevados. Nós não sermos enganados, né? Exatamente. Por espíritos inferiores que se aproveitam da nossa fragilidade. E se a gente identificar a presença de espíritos obsessores? Como lidar com essa situação? Kardec ensina que a prece, a vibração de amor e a prática do bem são armas poderosas contra os obsessores. A gente fortalece a aura com pensamentos positivos e busca a ajuda de espíritos protetores. O bem combate o mal, né? É como se a gente criasse um campo de força positiva ao nosso redor. E como a gente se protege das influências negativas do dia a dia? Cultivando pensamentos positivos, praticando a caridade, orando com frequência, evitando ambientes e companhias que nos exponham a energias negativas. É como se a gente criasse uma barreira, né? Que impede a entrada dessas energias. Isso. A aura, fortalecida pela prática do bem, atua como um escudo protetor. É, a gente se blinda com a energia do bem. E como a gente pode usar o espiritismo para crescer como pessoa e para construir um mundo melhor? Estudando a doutrina, buscando entender seus princípios, aplicando eles na vida, difundindo os ensinamentos com amor e sabedoria. É como se a transformação do mundo começasse em cada um de nós, né? Isso mesmo. Na forma como pensamos, sentimos e agimos. Mas e a mediunidade? Onde ela se encaixa nesse processo de crescimento? A mediunidade, segundo Kardec, é uma faculdade natural
Ela permite a comunicação com o mundo espiritual. Um dom. Isso, um dom, mas precisa ser usado com responsabilidade, com discernimento, sempre com amor ao próximo, sob orientação de espíritos elevados. E como a gente identifica os verdadeiros médiuns, aqueles que realmente se dedicam ao bem, à caridade, como diferenciar o autêntico do charlatanismo? Os verdadeiros médiuns, segundo Kardec, são aqueles que se dedicam ao bem, que usam sua faculdade para ajudar o próximo, que não cobram, que se mantêm humildes. Eles reconhecem que são instrumentos da vontade divina. Então, como canais, né? Que se colocam ao serviço do bem. Isso. E as fraudes mediúnicas? Como se proteger delas? Como identificar essas fraudes? Cuidado com quem promete curas milagrosas, que cobra, que se promove de forma exagerada, sabe? Que usa a mediunidade para fins egoístas. A mediunidade verdadeira, ela se manifesta com simplicidade, com amor, com desinteresse. A gente precisa estar atento, né? Para não se deixar enganar. Sem dúvida. E a comunicação com os espíritos, como ela acontece? Que cuidados a gente precisa ter? Essa é uma questão delicada. A comunicação se dá através da mediunidade. E a gente precisa ter cuidado para não cair nas garras de espíritos inferiores, né? Que se apresentam com nomes falsos, com mensagens enganosas. Como se a gente tivesse que filtrar as mensagens, né? Exatamente. Analisar tudo com cuidado, buscando a verdade e a elevação moral. E se a gente receber mensagens de espíritos que se identificam como nossos entes queridos? Como saber se são realmente eles? A gente observa o conteúdo da mensagem, a coerência com a personalidade deles. Buscar confirmação através de outros médiuns confiáveis também é importante. É como se a gente tivesse que ter cuidado redobrado, né? Isso. Espíritos inferiores podem tentar se passar por nossos entes queridos para nos enganar, para nos prejudicar. E mudando um pouco de assunto, como a gente identifica as marcas de vidas passadas em nossa personalidade nos relacionamentos? Como a reencarnação se manifesta na nossa vida? Kardec ensina que as marcas de vidas passadas aparecem nos nossos gostos, talentos, fobias, afinidades, desafetos. A gente precisa se analisar com profundidade, sabe? Entender a origem dos nossos padrões de comportamento, das nossas reações. É como se a gente fizesse uma investigação da própria alma, né? Isso mesmo. Uma autoanálise profunda. E como a gente usa esse conhecimento sobre a reencarnação para melhorar a vida presente? Para construir um futuro mais feliz? A compreensão da reencarnação liberta do medo da morte. Incentiva a gente a praticar o bem, a perdoar as ofensas. A gente reconhece que as relações se estendem por muitas vidas. É como se a gente tivesse uma nova chance, né? Em cada vida. Isso, uma nova chance de fazer diferente, de evoluir. E como descobrir a nossa missão de vida? Como trilhar esse caminho? A nossa missão tem a ver com nossos talentos, nossas aptidões, nossos desejos mais profundos. A gente busca ela com sinceridade, se dedica com amor, confia na orientação divina. E como a gente supera as dificuldades? Afinal, elas sempre aparecem, né? As dificuldades, para Kardec, são oportunidades de aprendizado e de crescimento espiritual. A gente enfrenta os desafios com coragem, com perseverança, com fé em Deus. Como se a gente aprendesse com cada obstáculo, né? Exatamente. As provas nos fortalecem, nos impulsionam para frente. E como a gente encontra a paz interior, felicidade, plenitude, em meio a tantos desafios. A paz interior, a felicidade, a plenitude são conquistas, né? A gente alcança elas praticando o bem, o amor, o próximo, perdão, a caridade, buscando a evolução espiritual. É como se a gente cultivasse esses valores dentro da gente, né? Isso. E aí a paz interior floresce naturalmente. E como a gente contribui para difundir os ensinamentos espíritas, compartilhar essa sabedoria com mais pessoas? A gente difundir o espiritismo com amor, com sabedoria, através do exemplo do diálogo, do estudo da doutrina. A melhor forma de propagar é vivendo ele em plenitude, irradiando luz, paz e amor. É como se a gente fosse um farol, né? Isso, iluminando o caminho para outras pessoas. Para finalizar essa segunda parte, vamos refletir sobre uma frase de Kardec. Fé inabalável só é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, como a gente interpreta essa mensagem. Kardec nos convida a construir uma fé sólida, baseada na razão. O espiritismo não se baseia em dogmas e em crenças cegas, mas sim em evidências, fatos, lógica. Uma fé que não teme a razão. Exatamente. Uma fé que se fortalece com o questionamento, com a busca pela verdade. Uma fé que não se abala diante da razão, né? Porque ela se apoia em bases sólidas. E como conciliar fé e razão num mundo tão complexo? Como encontrar esse equilíbrio? A fé e a razão não são opostas. Elas se complementam. O espiritismo, ao desvendar o mundo espiritual, nos convida a usar a razão para analisar as evidências e construir uma fé firme que possa nos guiar na nossa evolução. É como se a razão fortalecesse a fé, né? Exatamente. E o Evangelho, ele traz tantos ensinamentos. Sim, muitos. Ao final desse mergulho, quais você destacaria como os mais importantes?
É difícil escolher, né? Mas a obra de Kardec é rica em ensinamentos que nos levam a refletir, a mudar. Eu destacaria o amor ao próximo, a caridade, o perdão, a humildade, a resignação, a busca pela verdade e a fé raciocinada. São princípios que nos guiam no caminho da evolução, né? Tanto moral quanto espiritual. Sim. Mas como aplicar esses ensinamentos no dia a dia? Integrar na rotina? Kardec nos convida a viver o espiritismo de verdade, não como teoria, mas como prática, uma prática constante de amor, compaixão e busca pela elevação moral. A transformação do mundo começa na gente, na forma como pensamos, sentimos e agimos. A gente precisa ser a mudança que quer ver no mundo, né? Exatamente. E que mensagem a gente deixa para quem nos acompanhou nesse mergulho? Inspirados por Kardec. A jornada evolutiva é um processo contínuo, né? De aprendizado, superação e amor. A fé, quando baseada na razão, na busca pela verdade, nos fortalece, nos guia nos caminhos da sabedoria e da felicidade. O Espiritismo nos dá uma nova visão da vida, da morte, do nosso lugar no universo. Ele nos convida a construir um futuro mais justo, mais fraterno, mais harmonioso. Uma mensagem de esperança e fé na humanidade. Isso. E com essa mensagem a gente encerra nosso mergulho e o Evangelho segundo o Espiritismo. Que os ensinamentos de Allan Kardec continuem a nos inspirar na busca pela verdade, pela paz e pela evolução. Até a próxima. Até vai.